44 anos, é isso? 40 anos para lá é fruto de que um dia missionários da Europa fundaram os Estados Unidos, e dos Estados Unidos desceram para cá, e aí outros vieram direto da Europa para cá, para o sul do Brasil, não importa, alguém se moveu, e isso foi devido ao fator missionário impactante da Reforma Protestante. Então a Reforma eclodiu de uma forma em que missões se tornaram globais. E vocês estão aqui, nós estamos aqui, porque um dia eles vieram até nós amando do seu capitão Jesus Cristo. Então tem sido um prazer poder conversar com os irmãos sobre isso, sobre a Reforma, um tema tão caro para nós que nós devemos cada vez mais nos envolver com isso. E hoje eu quero dar um tema à minha pregação, antes que se você tem caderno e gosta de anotar, se você, tem gente que gosta disso, o tema da nossa pregação hoje é verdades que reformam. O meu objetivo hoje na exposição de um texto bíblico é trazer a vocês, meus irmãos, verdades que reformam. Verdades que reformam a nossa visão acerca da igreja, verdades que reformam a nossa visão acerca de Deus, acerca de nós, acerca da realidade. Verdades que reformam, meus irmãos. Eu quero compartilhar com os irmãos em cima deste tema hoje. O texto nós vamos abrir e ler juntos, se encontra em Efésios, capítulo 1, versículos 1 até o versículo 20. Peço que, ao final da leitura, você mantenha a sua Bíblia aberta. Por favor, para que nós possamos ficar no texto, ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, porque a palavra é a autoridade final e suprema em nossa exposição. Efésios capítulo 1, versículos 1 até os versículos 20. Mesmo assentado em reverência, acompanhe a leitura comigo. A palavra de Deus afirma assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Verso 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Verso 15. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força.
Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua palavra. Meus irmãos, nós temos visto, ouvido e aprendido nos últimos dias que reforma tem a ver com voltar às verdades antigas do Evangelho. Se você não pôde estar aqui nesses dias, você pode lembrar agora de algo muito importante. A igreja, um dia, quando nasceu, ela teve uma forma. E depois ela sofreu uma deforma. Mas um dia Deus levantou homens, pré-reformadores e reformadores, para que a igreja sofresse uma reforma. Em outras palavras, tanto os pré-reformadores quanto os reformadores tinham um ideal: voltar às verdades antigas do Evangelho. Se você puder lembrar disso, quando pensar em reforma protestante, estarei muito satisfeito. Reforma protestante tem a ver com olhar para trás, para as verdades, para as doutrinas dos apóstolos narradas, escritas no Evangelho e no Novo Testamento. Então, reforma tem a ver com olhar para trás, olhar para a igreja primitiva, olhar para Jesus, olhar para o Evangelho, olhar para os apóstolos e aprender com eles e resgatar aquilo que nós outrora perdemos. Meus queridos, o ponto-chave para nós é o que fazer com tudo que nós aprendemos e com tudo que vamos aprender hoje. Disse ontem, ao final da minha palestra, citando Tiago, a carta de Tiago, nós não somos chamados a ser apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra. É necessário não só o aspecto intelectual, não só a informação aqui, mas ela tem que descer da mente para o coração. Ela tem que sair do campo cognitivo e vir para a prática. Por isso estamos aqui batendo tecla após tecla, de sexta-feira até hoje, acerca desse assunto tão importante quanto a reforma protestante. Eu quero com você, nesta noite, à luz desse texto, extrair juntos algumas verdades que reformam a nossa visão como igreja aqui, sobre o mundo, sobre a realidade, sobre Deus, sobre Cristo e sobre nós mesmos. São verdades que são fundamentais para que esta igreja, nesta cidade, sofra uma reforma poderosa. Volte e permaneça nas doutrinas da graça. Volte e permaneça no evangelho puro e simples de Jesus, em uma igreja simples, poderosa, que avance neste local e nessa cidade aonde Deus os colocou. Paulo está aqui escrevendo a uma igreja, a igreja de Éfeso. Para os irmãos terem uma noção bem básica e bem simples, esta igreja era a segunda igreja mais importante nos tempos de Paulo. Depois de Roma, era a segunda igreja mais importante para o Império Romano. Paulo plantou uma igreja nessa cidade de Éfeso, na sua primeira viagem missionária, lá no livro de Atos, capítulo 20. Esta carta que Paulo escreve a essa igreja, como as anteriores e as posteriores, são cartas que nós chamamos de cartas da prisão. Primeira prisão de Paulo, Paulo está preso, então Paulo escreve algumas cartas para as igrejas que ele havia plantado, que ele havia fundado. Paulo escreve essa carta para uma igreja em uma cidade moderna, em uma cidade próspera, em uma cidade de um nível de perversidade sexual um tanto quanto alta por causa do templo da deusa Diana. Templo esse que era oferecido de forma muito promíscua sexualmente, prostitutas cultuais e tantas outras coisas. Cidade próspera, mas ao mesmo tempo também bem corrompida. Acho que a gente não está muito longe dessa realidade de forma quase que geral, não é? Então Paulo está preocupado com essa igreja. Paulo, o plantador, o fundador e o pastor dessa igreja da cadeia, preso, escreve esta carta, meus irmãos. Se você puder lembrar também de outra informação importante que eu vou dar, vai ser muito bom para ti, não só hoje, mas durante o período que você for ler essa carta sozinho, em casa, nos seus estudos pessoais. Esta carta tem 6 capítulos. Se você puder ver aí, capítulo 1 vai até o capítulo 6. Esta carta basicamente é dividida em 2 ênfases.
Lembre-se disso. Nesta carta, Paulo divide os seus ensinos em duas ênfases. Capítulo 1 até o capítulo 3, nós temos um tratado doutrinário, um tratado teológico. Paulo lança os fundamentos teológicos para que essa igreja permaneça firme em Éfeso, e não só isso, para que ela seja diferente naquele lugar. Então Paulo lança a confissão de fé da igreja. Como se Paulo dissesse, Paulo afirmasse, é nisso que vocês têm que crer. Não se afastem disso. Esta é a norma. Esse é o padrão teológico que eu estou dando a vocês por meio do Espírito Santo inspirado. Então, capítulo 1 até o capítulo 3, nós temos Paulo falando sobre a teologia que a igreja de Éfeso deve crer. Mas o capítulo 4 até o capítulo 6, Paulo não termina só com teologia. Paulo fala sobre vida prática. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que teologia e vida prática são como asas de um avião. Elas não se excluem, pelo contrário, elas são como gêmeas siameses, elas estão unidas. Não se pode separar a teologia de vida prática. Alguém que diz ter uma boa teologia, mas ter uma vida prática não saudável, ele está com um problema esquizofrênico. Ele tem uma dissonância cognitiva, porque eu faço aquilo que eu creio. Todos nós somos assim. Nós falamos, nós pensamos e nós agimos a partir daquilo que nós cremos ser verdade, a partir daquilo que nós cremos ser o ponto correto. Percebem isso? Então a teologia ela tem a ver com o nosso imaginário, com a formação do nosso imaginário teológico, acerca de Deus, de Cristo, da igreja e de toda a realidade. Alguns, hoje mais modernos, chamam isso de cosmovisão cristã. Ou seja, é a visão de mundo cristã para a realidade. Para tudo. Para a política, para a economia, para a saúde, para tudo. Nós olhamos para a realidade a partir das lentes da teologia cristã. Se você é um cristão e está aqui, você enxerga a realidade a partir das verdades de Deus. Só que você não pode enxergar a realidade a partir das verdades de Deus e não viver de acordo como tal. Você vai ter um choque mental muito grande com isso. É como aquele que prega, mas não vive. Alguma coisa está errada aí. E eu creio piamente que o que está errado não é a sua prática, mas sim a sua teologia. Porque você pratica, fala e pensa a partir daquilo que você crê. Então Paulo, para fazer dessa igreja uma igreja poderosa, como ela foi em seu tempo, Paulo lança os fundamentos da crença da igreja. Igreja, nós temos que crer nisso, e a partir disso, vamos viver a nossa vida nesta cidade. Pense nisso em uma aplicação pessoal para esta igreja e para você. Primeiro precisamos ter uma boa teologia, e consequentemente, é lógica, não é suposição, é lógica. Essa teologia ela tem que ser prática, ela tem que ser influente, ela tem que invadir as esferas da sociedade, assim como os reformadores fizeram. A reforma não foi somente um evento, um movimento religioso. Ele foi um movimento religioso, mas ele foi um movimento religioso que impactou todo o mundo. O mundo foi impactado porque os reformadores criam e viviam a partir das verdades bíblicas que eles tinham. Vocês percebem como isso é poderoso? Como que Deus pode transtornar, mudar o mundo a partir de homens e mulheres que não só creem nas suas verdades, mas que vivem a partir delas? O mundo pode sim ser transformado por uma igreja que crê nas verdades de Deus e vive a partir dessas verdades. E aqui está Paulo, escrevendo esta amada igreja. Com a sua Bíblia aberta, como eu disse, mantenha dos versículos 1 até os versículos 2, você tem uma breve saudação de Paulo, se apresentando a essa igreja novamente, chamando-se, auto-intitulando apóstolo, porque Cristo havia designado assim, não é? Ele diz apóstolo de Cristo pela vontade de, não pela vontade do homem, não pela vontade de uma igreja, não pela vontade de um movimento, mas porque Deus o chamou pessoalmente. Aqui eu vou cutucar alguns irmãos já. Irmãos, na minha perspectiva teológica, e não na minha só, tá? Vou subir nos ombros dos gigantes. Como, por exemplo, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes e tantos outros. Apóstolos, somente os 12 e Paulo. Não existe no mundo moderno apóstolos no mesmo nível de autoridade e de poder igual a esses aqui. Não existe. Porque somente esses 13 apóstolos, eles andaram pessoalmente com Jesus.
certo? E eles foram comissionados diretamente por quem? Por Jesus. Então, para ser apóstolo na Bíblia, você precisa ter andado com Jesus ou ter sido chamado diretamente por Jesus. Porque Paulo não andou com Jesus fisicamente, mas quem o chamou pessoalmente? Cristo. E os 12 andaram com Jesus, receberam, não é, o apostolado de Jesus. E Paulo estava andando com os discípulos, mas Jesus veio a ele pessoalmente para dizer: apóstolo entre os gentios, estou te chamando. Então, só para os irmãos perceberem que apóstolo igual aos 12, Paulo, não existe. E como diz o reverendo Augusto Nicodemos Lopes, apóstolo bom igual a esses aqui foram todos mortos. Você quer ser apóstolo? Todos eles foram mortos, martirizados. Esse que nós estamos falando teve a sua cabeça decepada em Roma. E fora os outros que você conhece a história. Então tem gente que quer ser apóstolo, a parte bonitinha, né? Mas a parte do martírio ninguém quer. Só para os irmãos perceberem. Existe uma outra inferência para apóstolo, que significa enviados, tá? Então a palavra apóstolo tem dois sentidos na Bíblia. Apóstolo igual aos 12, e Paulo, que não existe mais, mas também tem o apóstolo usado como aquele que é enviado, tá? Isso aconteceu com alguns homens do Novo Testamento. Então se alguém falar para ti, eu sou apóstolo, você está em missões? Missionários são como apóstolos, porque a palavra apóstolo significa enviados. Então se o sujeito está em missões, está enviado por uma igreja e por Cristo, ele pode designar apóstolo neste sentido. O ponto que eu estou batendo é que 99% dos apóstolos que eu conheço não entram nesse sentido. Mas entram em qual sentido? Eles querem ser igual a quem? Aos 12 e a Paulo. Eles querem o mesmo nível de autoridade apostólica de Paulo e dos 12. Aí nós temos um problema teológico grave. Mas este homem não. Comissionado por Cristo e ali falando à igreja. Escreve a Éfeso no versículo 2, faz uma saudação que todos nós conhecemos comumente em nosso meio. E aqui, meus irmãos, dos versículos 13 aos versículos 21, como nós lemos, eu vou extrair agora, com a permissão do apóstolo Paulo, se ele pudesse me dar, está no céu com o Senhor agora. Paulo, me perdoe, Paulo, algumas verdades que reformam a nossa visão à luz do que Paulo fala a essa igreja. E se você puder lembrar delas de alguma forma, ou de uma só delas, mas que te ajude a reformar a sua visão acerca da realidade de Deus, de Cristo, da igreja, eu ficarei muito satisfeito. Porque eu creio que este Paulo fez isso por meio dos seus escritos a esta igreja. E nós, como igreja de Cristo hoje, podemos também receber estes ensinos e avançar a partir deles. Amém? Vamos lá, meus irmãos. Versículo 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, nós já somos abençoados. Essa nem é uma verdade que está aqui no meu esboço, tá? Mas ela surge aqui na cara. O texto não diz que nós seremos abençoados com todas, ou não é meia bênção, não é 30%, todas as bênçãos. Ele não diz que nós seremos, nós já somos. O verbo que é usado aqui na língua grega é o verbo presente. Nós já temos acesso agora em Cristo a todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, você que está aqui, meu irmão, você que está aqui, minha irmã, tem uma verdade que pode reformar a sua vida. Você já é alguém abençoado por Deus. Esta igreja é uma igreja abençoada por Deus, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Não são as bênçãos dos homens, não são as bênçãos dos governos, não são as bênçãos dos reinos, não são as bênçãos dos impérios. Não, nós temos bênçãos superiores a essas, muito melhores. As bênçãos celestiais que Deus nos dá em Cristo Jesus. Esta é uma primeira verdade que nos transforma, que reforma a nossa visão. Mas, meus irmãos, surge uma pergunta muito interessante para mim e para você, e eu gosto dessa parte, porque o texto afirma que nós já temos, não é? Acesso a todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, mas quais bênçãos são? É muito genérico, fica, não é? Se terminasse aqui a leitura bíblica, você poderia ir para casa da seguinte forma: mas quais bênçãos espirituais eu tenho acesso? Não é? Então, como alguém que procura respeitar o próprio texto bíblico, vou seguir a leitura e nós vamos perceber que o próprio Paulo responde isso, nos dando
mais algumas verdades acerca dessas bênçãos que nós temos acesso em Cristo Jesus. Então a primeira verdade que reforma a nossa visão, que transforma a nossa vida, é que nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, amém? Mas quais bênçãos são? Paulo vai dizer aqui uma pequena lista que vai nos abençoar nessa noite. Esta é a minha oração e este é o meu desejo. Qual que é a primeira bênção espiritual, segundo Paulo, que nós temos acesso em Cristo Jesus nas regiões celestiais? Olha o que ele diz no versículo 4. Porque Deus, o porquê faz ligação com o verso anterior, meus irmãos. Porque Deus nos escolheu nele. Nele quem? Nele quem? Em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Com qual propósito? Qual foi o objetivo de que Deus um dia, meu irmão e minha irmã, Deus um dia, antes de tudo existir, não havia nada. Deus, em seu seio trinitário, separou você para ele. Assim como fez com toda a igreja. Vocês lembram de Paulo dizendo lá em Romanos, capítulo 8, versículos 28 e 29? Paulo diz, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só isso? Quem lembra do resto? Que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antemão conheceu, antemão se refere à eternidade, ao tempo passado que nós não temos acesso. Porque os que de antemão conheceu, a estes predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus, antes de tudo existir, separou você. Primeiro Deus te amou, antes de você amá-lo. Não é isso que o apóstolo João ensina? Que Deus nos amou primeiro? E neste amor, Deus separou você no meio de tanta gente. Deus separou você e Deus um dia te atraiu para que você pudesse ser aceito como seu filho. Meus irmãos, a primeira bênção espiritual que o apóstolo Paulo nos deixa acerca dessa pequena lista é que nós fomos escolhidos por Deus para um propósito, para um objetivo. Deus não separou você para nada. Deus nos separou com um objetivo. E o próprio texto diz isso. Nos separou, porque Deus nos escolheu nele, em Jesus Cristo, antes da criação do mundo. Com qual objetivo? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Existem dois objetivos pelos quais Deus separou você para ele. O primeiro é porque Deus santificou você. A palavra santo aqui tem a ideia daquele que é tirado de uma posição e colocado em outra. Ou seja, nós não éramos santos, pelo contrário. Nossa condição pecaminosa, nossa condição depravada nos colocava em um sentido que estava muito longe de sermos santos. Mas não, mas Deus, em sua escolha, separou você. Ele tirou você de um lugar e tornou você outra coisa. Santo aqui tem a ver com mudança de posição. Deus torna você impuro e por meio de Jesus Cristo, puro. Deus torna você injusto e por meio de Jesus Cristo, justo. O segundo objetivo da eleição de Deus por você e por mim, por nós, pela igreja, é que não só foi uma separação posicional, mas mais do que isso, foi uma separação de incorruptibilidade. Olha o que o texto diz, irmãos. Nos separou para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Essa palavra irrepreensível significa aquele do qual não tem nada do que ser acusado. Sabe o que é alguém irrepreensível nos tempos de Paulo? É o seguinte. Algumas cidades acontecem isso mais do interior. Os irmãos, como eu já fui, sabem disso. A praça é o centro da cidade, não é? A praça no interior, naquela cidadezinha pequena, é onde tudo acontece. Essa palavra irrepreensível traz essa ideia. Nos tempos de Paulo, as pessoas se reuniam em praças para filosofar, para fazer negócios. Era muito comum nessa época, tá? Irrepreensível tem a ver o seguinte. Alguém ser pegado pelo braço, ser levado em praça pública e ninguém ter nada contra aquela pessoa. Isso é ser irrepreensível. É não ter nada
da qual você possa ser acusado. Só que essa questão de ser irrepreensível não está relacionada ao homem, como o texto diz, mas a quem? A ser irrepreensíveis diante de quem? De Deus. A pergunta que eu faço a você, meu irmão e minha irmã, é possível se tornar irrepreensível diante de Deus por nossa própria conta? Não. Mas Ele nos escolheu em Jesus Cristo. E por causa disso, Ele nos separou, nos tirou de uma posição, nos colocou em outra, e Ele nos tornou irrepreensível, ou seja, nós fomos justificados. A ideia de justificação na Bíblia, e principalmente em Paulo, é a ideia de que alguém recebe os benefícios de uma outra pessoa. Ou seja, nós tínhamos uma dívida, e essa dívida foi paga. Então você agora é declarado justo. O ponto é que nós não conseguiríamos fazer isso por nossa própria conta. Mas alguém fez isso. Alguém pagou o nosso débito. E nós recebemos pela fé estes benefícios, ou este benefício de nos tornarmos irrepreensíveis. E nós fazemos isso por meio da fé nele. Nele quem? Em Jesus Cristo. Meus irmãos, a primeira verdade que reforma a nossa vida, que reforma a sua vida, que reforma a vida dessa igreja, é que nós fomos escolhidos por Deus para sermos santos e irrepreensíveis diante da sua presença. E glória a Deus por isso. Porque esta para nós seria uma missão impossível. Mas Deus, por meio de Jesus Cristo, tornou possível. Se você está aqui, é porque Deus um dia separou você antes da criação do mundo. E por meio de Jesus Cristo, e em Jesus Cristo, você se tornou santo posicionalmente diante de Deus e se tornou justo por causa dele. Amém? Meus irmãos, uma segunda verdade que reforma a nossa vida, que pode reformar a vida dos irmãos e a vida desta igreja, se encontra no versículo 5. Olha o que diz, irmãos. Em amor, nos predestinou para sermos o quê? Adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Meus irmãos, a segunda bênção espiritual daquela lista que Paulo está falando agora, que nós temos acesso no céu em Cristo Jesus, é que nós fomos adotados na família de Deus. O apóstolo João diz assim: e todos os que receberam, aos que receberam, deu-lhes o poder de quê? De se tornarem filhos de Deus. Irmãos, nós éramos órfãos por natureza, escravos do pecado. Mas Deus, o texto começa com qual fundamento para que Deus nos predestinou para sermos adotados? Qual foi o fundamento da predestinação? Não tenha medo dessa palavra não, que o próprio texto explica ela, fique tranquilo. Predestino significa o quê? Predestino. Pré-anterior, um destino que alguém te dá anteriormente, tá? Só isso. Pré, né, o prefixo, e destino. Mas qual é o fundamento da predestinação? Não tenha medo dessa palavra, porque ela é maravilhosa. Qual o fundamento que o texto diz? Em amor. O amor é o motor da predestinação, porque foi em amor que Deus separou você e te deu um predestino. E o predestino que Deus deu a você antes de você nascer, antes da sua existência, é de que você, mesmo caído, mesmo escravo do pecado, mesmo que você tivesse uma condição deplorável espiritualmente, mortos, como Paulo diz em Efésios 2:1, mesmo nesse estado, Deus então traz você para a família dele. Em amor nos predestinou para sermos adotados. Meus irmãos, a adoção divina é uma bênção maravilhosa. Sabe por quê? Porque nós podemos hoje chamar Deus de Pai. Você entende isso? Você pode ir no seu lugar agora dizer Pai. Porque Deus um dia, em Cristo Jesus, adotou você. Nós somos chamados de família de Deus. Eu e você somos irmãos. Você percebe como isso é lindo? Eu nasci no Ceará, lá em cima, meus irmãos, na roça,
num lugar que tinha 4 ruas. Longe, meus irmãos, o vento batia lá e acabava o mundo, eu acho. E vocês aqui no mapa, a grande maioria, né, daqui da região, nós estamos distantes, meus irmãos, 6 horas de voo. De ônibus 4 dias e meio, pelo menos. E pela fé nós somos irmãos. Estamos aqui juntos. Você percebe a beleza disso? Em amor nos predestinou para sermos adotados. E qual que é o objetivo da adoção? Olha o que o versículo 5 e 6 diz. 6 e 7. 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Eu e você fomos adotados e nós temos essa bênção para o louvor da graça de Deus. Para que aqui nós, como comunidade de fé, irmãos, família de Deus, juntos, de vários estados, até países diferentes, pode ter gente aqui, pudéssemos juntos cantar. E quem recebe a glória com isso, irmãos? Quem recebe a glória quando o apóstolo João, lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, diz assim: E eis que vi diante de mim uma multidão da qual não se podia enumerar, de pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações, segurando palmas diante do Cordeiro e cantando glórias ao Cordeiro, bendito o Cordeiro pela salvação. Eu tenho irmãos na África, eu tenho irmãos no Japão, eu tenho irmãos na Europa. Todo aquele que foi adotado por Deus é minha família. Que bênção, meus irmãos, que bênção celestial. O mundo não pode nos dar isso. Ninguém poderia nos dar isso. Mas Deus, em amor, em Jesus Cristo, nos tornou irmãos e seus filhos. E amém por isso, meus queridos. Esta é a segunda bênção espiritual que nós temos acesso em Jesus Cristo. Mas tem uma terceira bênção, meu querido, que se encontra nos versículos 7 e 8. Leia comigo, por gentileza. Diz assim: Nele quem, irmãos? Nele quem, irmãos? Jesus. Está percebendo o fundamento de tudo? A base? Nele. Temos o quê? A redenção. Por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Meus irmãos, a terceira bênção espiritual que nós temos acesso em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, é que nós fomos redimidos pelo seu sangue. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, o texto diz que, volta para mim o versículo 7, por gentileza. O texto diz: Nele temos a redenção. E teve um preço essa redenção. Vocês estão percebendo o preço da redenção? Sabe o que significa redenção? Resgate. Resgate. Essa palavra que significa resgatar algo. Pagar o preço por algo. A ideia aqui que o apóstolo Paulo usa, essa palavra redimir, redenção, era um termo que era usado quando se referia a um senhor que tinha escravos e alguém tinha que pagar para libertar aquele escravo. Olha a profundidade da redenção. Então Jesus vem e por meio do seu sangue, o preço que é pago não é prata e nem ouro, como o apóstolo Pedro diz, mas o seu precioso sangue. Por causa e por meio do seu precioso sangue, que foi vertido na cruz, que foi derramado na cruz, naquele dia, quando aquele homem, Deus homem, foi pendurado naquele madeiro, de livre e espontânea vontade, porque um dia Ele amou você, Ele separou você, Ele adotou você, e o preço precisava ser pago. Vocês percebem que uma coisa puxa a outra? Irmãos, nele nós temos a redenção por meio do seu sangue. Mas não só o resgate foi pago, não só o preço foi pago, mas também o perdão da nossa dívida. Ele não só nos comprou, mas Ele também pagou toda a nossa dívida, irmãos. Que beleza, que doutrina maravilhosa. Isso tem que encher os seus olhos, meu querido. Isso tem que encher o seu coração de alegria neste momento.
a doutrina da redenção. Ele não só pagou o preço naquela cruz com o seu próprio sangue, com a sua própria vida, mas ele também pagou toda a nossa dívida. Os evangelhos dizem que a cédula foi rasgada. Na cruz ele disse, está consumado, ou seja, está pago. A expressão está consumada significa está pago. Está tudo pago, Pai. Eu paguei. Não só resgatei eles da escravidão do pecado, mas também paguei toda a dívida que tinha contra eles. É por isso que nós somos irrepreensíveis diante de Deus. Porque Jesus nos resgatou e porque Jesus pagou toda a nossa dívida. Meus irmãos, a redenção pelo sangue de Jesus é uma bênção espiritual extraordinária. Os reformadores bateram nisso muito. Porque na época medieval, as indulgências, o pagamento pelo perdão dos pecados eram feitos. Porque na época medieval, antes da reforma, as pessoas tinham que produzir boas obras para que pudessem serem salvas. Mas os reformadores voltaram para a palavra, voltaram para a doutrina dos apóstolos e voltaram para Paulo, homem inspirado por Deus, que afirmou que não é por obras, mas é pelo sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Meus irmãos, vamos caminhar junto para os versículos 13 e 14. Para nós extrairmos aqui, tenho mais alguns minutos, mais uma bênção espiritual que nós temos acesso em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Olha o que diz os versículos 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o que aconteceu? O evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Meus irmãos, a quarta bênção espiritual que nós temos acesso nas regiões celestiais em Cristo Jesus e por meio de Cristo Jesus, a quarta bênção é que nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa para o grande dia da redenção. Escute bem o que eu vou lhe dizer. A salvação da sua alma não está nas suas mãos. Porque se ela estivesse nas suas mãos, você iria para o inferno. Eu iria para o inferno. Mas a salvação das nossas almas, a vida eterna, ela está nas mãos do nosso bom pastor. O apóstolo João diz que nenhuma de suas ovelhas perecerão. O Pai que deu a ele, João diz, é maior do que todos. O apóstolo Paulo dá uma garantia para mim e para você, sabe qual? Existe um selo. Pense bem, irmãos. Se Deus nos separou para Ele, não é? Não lembram? Nos escolheu. Primeira bênção espiritual. Se Deus nos adotou. Se Deus nos resgatou em Cristo Jesus e pagou nossa dívida. Você acha que Deus ia deixar a obra pela metade? Você acha que Deus ia arriscar que eu e você pudéssemos garantir a nossa salvação com algum jeito, com alguma forma? Você acha que Deus arriscaria todo o seu plano que Ele orquestrou na eternidade na minha e nas suas mãos? Não. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la. Até que dia? Até o dia de Cristo Jesus. Deus começou a boa obra em você lá na eternidade, quando Ele te escolheu, quando Ele te adotou, quando Ele resgatou você por meio de Jesus Cristo há 2000 anos atrás. E passado, presente e futuro Ele vai garantir isso. Não existiu uma gota que foi derramada pelo Cordeiro de Deus que foi em vão. Todas as gotas que foram vertidas na cruz do Calvário, o Filho de Deus ali sendo entregue por nós, todas as gotas têm propósito, têm objetivo, alcançarão aquilo pela qual ela foi derramada. Nós
temos uma certeza: estaremos com o Senhor. Ninguém pode nos arrebatar de suas mãos. Escute bem isso. O câncer não pode te arrebatar das mãos do Senhor. Uma doença grave no coração, nos órgãos, na mente. A velhice, não é que alguns temem, não pode te arrebatar das mãos do Senhor. Uma morte precoce de uma criança, de um bebê, de um adolescente, de alguém que está em Cristo, não poderá separá-los de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8. Vai lá comigo, por gentileza. Gostaria de ler este texto. Romanos 8. Um texto que me conforta, um texto que me ajuda nos meus momentos de tribulações e dificuldades. Este texto aqui, se eu pudesse usar um termo moderno, ele é terapêutico, não é um termo moderno, mas é um texto verdade de Deus que acalma minha alma, que acalma o meu espírito, que me deixa em paz, mesmo quando o mundo ao meu redor cai. Olha que Paulo diz em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele quem é Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora presta atenção, meu irmão. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. E agora Paulo começa a fazer algumas perguntas retóricas que talvez você faça em seus momentos de crise, em suas dificuldades, em suas tribulações, à beira da morte, quando o luto chega, quando a dor chega, quando a crise chega. Paulo diz, verso 31, que diremos, pois, diante dessas coisas? É uma pergunta retórica. Que coisas? A predestinação, a eleição, a salvação, o resgate, a adoção. O que diremos diante dessas coisas? O que diremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Irmãos, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Quem, meus irmãos? Paulo responde, será a tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Será isso? Como está escrito, por amor de ti, Jesus, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas Paulo não termina aí, e ele coloca um mas. E para o bom português, o mas vai fazer um contraponto com a ideia que foi ensinada, não é, professores aí? O mas vai contrastar, ele vai dar uma ideia. Presta atenção, mas, em todas essas coisas, que coisa, irmãos? Quem ousa me responder aí? Que coisas? Como? Tribulação, perseguição, está escrito aí as coisas. Fome, nudez, perigo. Paulo diz, em todas essas, mas mesmo com essas coisas, nós somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. E aí ele usa uma expressão maravilhosa. Pois estou convencido. Não há dúvida em Paulo. Paulo não está com dúvida se o governo A, B, se fulano, Beltrano, a economia boa ou ruim. Paulo não está em dúvida se a espada vai chegar ou não, se a fome, nudez. Paulo não está em dúvida se isso vai abalar a questão da sua salvação em Cristo Jesus, a sua segurança. Paulo não está em dúvida, irmãos. E Paulo diz, estou convencido. É uma certeza. Eu tenho convicção, eu tenho certeza. E que o quê? Que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém, irmãos? Meus queridos, nós fomos selados com o Espírito do Senhor
para aquele grande dia. E no abrir e no fechar de olhos aqui neste tempo presente, nós estaremos com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, com o nosso Redentor. Mas eu quero caminhar para a conclusão, meus irmãos, nos versículos 17 e 18, que diz o seguinte, irmãos. Deixa eu voltar lá para o texto, né? Me empolguei e fiquei em Romanos. Tão bonito esse texto, né? Versículos 17 e 18 diz assim, irmãos. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, o que Paulo está pedindo para que Deus faça em relação à igreja? Lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aí ele diz, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Irmãos, a quinta bênção espiritual que nós temos acesso em Cristo Jesus é que Deus, em Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, nos capacita com a iluminação e a sabedoria do seu Espírito. Deus não só nos cela por meio do Espírito Santo, mas também nos habilita com sabedoria para podermos viver, para podermos escolher, para podermos estar nesse tempo presente, à luz da Escritura. Meus irmãos, sabedoria na Bíblia tem a ver com saber tomar melhores decisões. Sabiam disso? Sabedoria bíblica tem a ver com as melhores decisões, com as melhores escolhas. A pergunta é, como fazer isso sem o Espírito Santo? O Espírito Santo, meus irmãos, nos habilita, nos capacita através da iluminação. Ou seja, havia trevas em nossa mente. Havia a escravidão do pecado, a corrupção do pecado. Jesus, o Evangelho de João, uma das expressões que ele mais usa é qual? Eu sou a luz do mundo. E ele afirma que é a luz do mundo porque o mundo está em trevas. Nossas mentes caídas em trevas antes do Senhor Jesus. Mas com a luz do Evangelho, o Espírito Santo ilumina a nossa mente, de uma forma que agora nós podemos tomar melhores escolhas, fazer melhores decisões para a sua glória. Mas não só isso, meus irmãos, não só nos habilita com sabedoria para viver neste tempo presente, com iluminação e sabedoria, mas também, como o próprio verso 18, vou enxergar aqui, 19 diz, 17, 18, 17. Além do espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, há também, meus irmãos, uma expressão interessante que a gente até canta, né? Abre os olhos do meu coração, aquele louvor bem antigo. Parece que tiraram daqui, não é? Não sei, vou pesquisar depois. Paulo diz ali, no versículo 18, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Com qual propósito Paulo ora, pedindo para que os olhos do nosso coração, é uma figura de linguagem, irmãos. Qual que é o objetivo? Que os nossos olhos do coração se abram. O objetivo de Paulo, o pedido na oração de Paulo, é que isso ocorra, meus irmãos, para que eu e você, para que nós possamos conhecer a esperança para a qual ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Irmão, além do Espírito Santo nos habilitar com sabedoria para viver, ele ilumina o nosso coração e abre os nossos olhos para que nós saibamos onde colocar a verdadeira esperança. Onde está a sua esperança, ali está o seu coração. E onde está a nossa esperança como povo de Deus hoje? Eu queria que fosse isso, pastor, de forma geral, Jesus Cristo. Mas nós temos visto que não é bem isso. Muitos irmãos têm colocado sua esperança em homens, em projetos, em filosofias, nos seus bens materiais, não é? Nas suas riquezas, nas suas posses, nos seus graus acadêmicos, em si mesmo, tem tirado a sua esperança da pessoa correta e do lugar correto. A oração de Paulo é para que Deus dê a eles iluminação por meio do Espírito, para que eles possam ver o local exato para onde devem colocar a sua esperança. Irmãos, Paulo está escrevendo para uma igreja que tinha tantos desafios como nós hoje. E Paulo diz no finalzinho agora, depositem a sua esperança no lugar correto.
oro para que os olhos do coração de vocês se abram pela iluminação do Espírito Santo e que vocês depositem a esperança de vocês na pessoa correta e no lugar correto, nas gloriosas graças de Deus em Cristo Jesus. Mas eu quero concluir, meus irmãos, com a última bênção espiritual que nós temos acesso por meio de Cristo Jesus nas regiões celestiais. Na primeira bênção espiritual, nós aprendemos que fomos escolhidos por Deus para sermos santos e irrepreensíveis diante de sua presença. Na segunda bênção espiritual, nós aprendemos que por meio de Jesus Cristo, em amor, Deus nos predestinou para sermos seus filhos, ou seja, Deus nos adotou em Jesus Cristo. A terceira bênção espiritual, nós aprendemos que nós somos resgatados, redimidos, por meio de Jesus Cristo, através de seu sangue. E não só o resgate foi pago, mas também toda a nossa dívida. Na quarta bênção espiritual, nós aprendemos que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, penhor de Deus para aquele grande dia. Ou seja, nós estamos guardados na vida e na morte para o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, na quinta bênção espiritual, nós podemos afirmar que nós somos capacitados com o poder do Espírito Santo para termos sabedoria, e não só sabedoria, para que nossos olhos sejam abertos e para que nós depositemos a nossa esperança no lugar correto e na pessoa correta, nas gloriosas graças de Deus em Cristo Jesus. Mas por fim, meus irmãos, na última bênção espiritual que nós temos acesso por meio de Jesus Cristo, se encontra nos versículos 19 e 21. Olha o que o texto diz. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Agora preste atenção no verso 20. Esse poder que Paulo está rogando que Deus dê à igreja, não é? Este poder, olha o que ele diz, exerceu em Cristo, fazendo o quê? Como que Deus exerceu em Cristo o poder que Paulo está pedindo para mim e para você? Ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Meus irmãos, a última bênção espiritual que nós temos acesso em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, é que nós podemos ter em nós, por meio do Espírito Santo, o poder da ressurreição. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque o mesmo poder que operou em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos, Paulo diz, rogo que opere também em vós, em vocês. O mesmo Paulo diz que nós seremos ressuscitados, e que lá em Filipenses ele diz que nós teremos um corpo tal como o dele, incorruptível. Nós seremos, meus irmãos, sabe o que vai ser bom no céu? É que nós seremos parecidos com Jesus. O nosso corpo será uma cópia do corpo perfeito de Jesus. Porque o mesmo poder que operou na ressurreição de Jesus, operará também em nós. Na verdade, já está operando, porque Deus já nos ressuscitou, nós estávamos mortos espiritualmente, mas hoje, como foi dito aqui, nós temos vida e vida plena e vida em abundância, porque o mesmo poder que operou a ressurreição de Jesus já opera em nós e vai operar naquele grande dia. Mas eu não quero concluir somente com isso. Eu quero concluir dizendo que Paulo afirma que o poder não só nos ressuscitará. Volta para mim, por gentileza. Mas nos fará o quê? Assentar-se aonde? À sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, de todo poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar. Meus irmãos, nós não só ressuscitaremos com Cristo, mas nós também reinaremos com Ele. Acima de todo governo, acima de todo nome, acima de todo poder, acima de toda autoridade, nós reinaremos com Cristo, sentaremos à sua destra. Que maravilha, meus irmãos. A nossa vida não depende dos nossos governantes. Nós sentaremos ao lado do Senhor, reinaremos com Ele. Quando Ele voltar, se nós estivermos vivos, seremos transformados.
Se estivermos mortos hoje, quando Ele voltar, já estaremos com Ele e voltaremos para reinar. O Senhor reinará e nós nos assentaremos ao seu lado como sua igreja, o seu povo e sua noiva. Isso ninguém pode roubar de nós. Essa é a última bênção espiritual que nós temos acesso em Cristo Jesus. A minha oração, meus irmãos, final aqui, é que essas verdades possam reformar a nossa visão de mundo. É que essas verdades possam reformar a sua visão como cristão. É que essas verdades possam reformar a visão desta igreja, para que a partir delas nós possamos fazer aqui uma diferença. Ser uma igreja relevante não é ser uma igreja cheia, uma igreja que faz isso e aquilo. Ser uma igreja relevante é ser uma igreja fiel às doutrinas dos apóstolos. Seja o que for, percamos o que possamos perder. Se não tiver esse templo, não importa. Se for embaixo de uma árvore, estaremos lá. Se for nas ruas, estaremos lá. O Senhor estará conosco. Isso nos basta, meus irmãos. Mas Deus tem sido bom para conosco e tem nos dado muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. E eu creio que o plano do Senhor, por meio dessas verdades, é transformar não só essa igreja, mas também essa cidade. E Deus quer usar você para isso. Escute bem, Deus quer usar você para isso. Hoje você não vai sair daqui inocente. O Espírito Santo está convocando você. Viva essas verdades. Transforme o mundo. Esse é o chamado de Deus para a sua igreja. Vamos orar? Pai, nós te rendemos graça. Porque nós temos todas as bênçãos espirituais que precisamos em Cristo Jesus. Senhor, não nos falta nada. De todas as bênçãos espirituais, Senhor, a que mais nos mexe, a que mais nos emociona é que nós fomos amados pelo Senhor antes de nós amarmos a Ti primeiro. O Senhor nos amou em nossos pecados. O Senhor nos amou em nossas falhas. O Senhor nos amou em nossos erros. O Senhor nos amou quando éramos rebeldes. O Senhor nos amou quando nós odiávamos o Senhor. E o Senhor nos amou com um amor imensurável. E o Senhor nos escolheu. E o Senhor nos adotou. Nos atraiu com este amor maravilhoso. Nos fez família. Nos deu o poder do Espírito Santo. Nos deu a palavra escrita, a sua santa palavra. Senhor, nós temos tudo o que precisamos para reformar a nossa visão de mundo, a nossa visão de igreja. E não só isso, mas também para avançarmos para a Tua glória. Senhor, se existe alguém essa noite aqui que ainda não teve um encontro real e pessoal contigo, que não ainda desfruta dessas bênçãos espirituais, pedimos que o Senhor aplique o dom da fé ao seu coração agora. Tire as vendas de seus olhos. Abra os olhos do seu coração. Ilumine a sua mente, Senhor, e dê a eles Cristo agora. Senhor, dê a ele Cristo. Dê a ele o Cristo do madeiro. Dê a ele o Cristo sangrento. Dê a ele o Cristo morrendo no lugar dele. Dê a ele, Senhor Deus, agora isso. Salve este pecador, meu Pai. E a tua igreja que já caminha contigo, derrama o poder do alto sobre este lugar, Senhor. Aviva a tua obra aqui, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo que eu oro, agradecido por tudo. Amém.